programa você acompanha um ensaio fotográfico sobre Buenos Aires e Bariloche, na Argentina. Suas fotos também podem sair aqui. Saiba como. Escreva para diplomaciatv@senado.gov.br. O comércio brasileiro vem crescendo. O tráfego de navios é mais intenso e, com ele, aumenta o risco de contaminação das nossas praias e principalmente das águas próximas aos portos. A chegada ao Brasil de lixo seco da Inglaterra já quase gerou um problema diplomático. O Espírito Santo tem 8 terminais portuários que recebem, em média, 10 mil navios por ano. As idas e vindas dessas embarcações têm impacto direto na economia do estado. Representam cerca de 25% da receita. Mas tanto movimento traz resíduos líquidos e sólidos, orgânicos e inorgânicos às nossas águas. O problema merece atenção especial. Segundo as normas brasileiras, os navios devem descartar a água de lastro a 200 milhas da costa. A água de lastro é captada e armazenada nos tanques dos navios para dar equilíbrio à embarcação, aumentando o peso e a velocidade. Ao encher os porões, muitos navios desrespeitam a lei e descartam a água de lastro próximo à costa. O objetivo é economizar tempo e dinheiro, mas a água captada em alto mar ou em portos de outros continentes pode estar contaminada, trazendo riscos à fauna e à flora do local onde é descartada. Ele pode estar transportando não só micro-organismos, mas também doenças. Aí ele passa a ser um agente de transmissão de problemas ambientais e de saúde através dessa água de lastro. No Brasil já houve casos de bactérias introduzidas em nossa fauna marinha que devastaram espécies de caranguejos, algas e corais. Os prejuízos são irreversíveis e podem eliminar cadeias alimentares completas. A regulação da água de lastro cabe à vigilância sanitária, que faz a fiscalização por amostragem, já que seria impossível vistoriar todas as embarcações. É muito difícil você conseguir caracterizar da onde veio aquilo. Além disso, nós temos as dificuldades naturais da diversidade, a quantidade de embarcações e da rapidez com que eles permanecem nos portos. Para o Poder Legislativo do Espírito Santo, as leis já existentes são mais que suficientes, faltando apenas uma efetiva fiscalização para que a destinação final dos resíduos e da água de lastro não afete o meio ambiente. O que tem que ser feito em cada porto, em cada cidade que recebe navios, é uma fiscalização mais severa e que não haja impactos ao ser humano e ao meio ambiente. Outro grave problema trazido pela intensa atividade portuária na costa brasileira é o lixo seco. A legislação internacional permite que os navios façam o descarte de latas de alumínio, sacolas plásticas e outros materiais em alto mar, longe da costa das cidades. O lixo de navios, oriundo de navios, hoje, tendo em vista alguns protocolos adotados, a gente tem observado que tem diminuído um pouco. Mas, de vez em quando, em locais mais distantes, como as ilhas, é comum encontrar sacolas, né, oriundos, latas, alumínio, né, latas de alumínio, pallets, é comum. No entanto, o tratamento adequado do lixo seco é o recolhimento e o envio para um depósito licenciado pelas autoridades ambientais. Chegando no aterro sanitário, ainda esse material ele sofre uma separação e uma destinação final, que pode ser em células de tratamento e armazenamento, ou até mesmo para retrabalho, onde as pessoas vão trabalhar com artesanato, com refino do óleo também, para ser reaproveitado para a população no consumo. Entrar na carreira diplomática fica mais fácil para os brasileiros afrodescendentes.
O Itamaraty criou na primeira etapa de seleção uma cota de 10% das vagas. Nas demais etapas, os critérios serão os mesmos para todos os candidatos. O Tratado do Mercosul completa 20 anos em março. Jovem, sem raízes profundas, o bloco enfrenta ventos a favor e contra, dependendo do governante que assuma o comando de cada um dos países membros. Com um novo governo no Brasil e no Uruguai e com eleições em breve na Argentina e Paraguai, quais são as perspectivas para o Mercosul? Esse é o tema de hoje do Dossiê Diplomático. O Tratado de Assunção foi ambicioso. Assinado em 1991, previa que até o fim de 94, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai formariam um mercado comum, com livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos. Teriam a mesma tarifa externa e políticas comerciais comuns, além de cadeias produtivas integradas. 20 anos depois, o Mercosul apresenta muitas exceções à tarifa externa. A produção industrial perde em competitividade e a meta de envolver os cidadãos na integração ainda não foi alcançada. Daremos énfasis a la consolidación de la unión aduanera, a la profundización del proceso en apoyo a la institucionalidad, en la superación de las asimetrías, con un compromiso profundo a llevar adelante los planes que nos hemos trazado en lo social y ciudadano. O momento é bom, expressaram os presidentes do Mercosul reunidos em Foz do Iguaçu para o encontro de número 40. O continente foi menos afetado pela crise internacional do que os países desenvolvidos e as taxas de crescimento são promissoras. Nós saímos com redução de pobreza, com redução da miséria, com redução da mortalidade infantil. Então, todos esses acontecimentos, eu acho que eles mostram que há muito a fazer, mas que também que o Mercosul está caminhando e que o Mercosul, a consolidação do Mercosul, permite também uma ampliação que é o projeto da Unasul. Nós estamos crescendo, mas estamos crescendo sobre a venda de commodities. E isso é crescimento para hoje, mas já sabemos o que é para amanhã. Temos que consolidar articulação de acordos, como por ejemplo en el sector automotriz, en donde realmente nosotros podemos acumular valor, podemos industrializar, podemos generar diversificación de nossas exportações. Mesmo sem resolver questões importantes, o Mercosul pode crescer. A entrada da Venezuela no bloco só depende da aprovação do Congresso do Paraguai, mas o governo Lugo não tem maioria no Senado para aprovar o novo sócio. Essa polêmica sobre a entrada da Venezuela permanece. O Paraguai ainda não aprovou a entrada da Venezuela. E o regime do presidente Chávez continua cada vez numa escalada pior do ponto de vista realmente da cláusula democrática. Eu penso que os futuros presidentes e os companheiros que vão continuar dirigindo o Mercosul precisam trabalhar de forma incansável para que a gente traga o Chile, para que a gente traga o Equador, para que a gente traga a Bolívia, para que a gente traga a Colômbia, para que definitivamente o Congresso Paraguai aprova a Venezuela, que a gente consiga trazer o Peru e que a gente consiga trazer as Guianas para participar e o Suriname para participar do Mercosul. Se entra a Venezuela, se entra a Bolívia, automaticamente se ampliariam os temas de integração, se aprofundaria a integração, se poderia, junto com o Banco do Sul, pensar na moeda única. Então são decisões que o Mercosul, até agora, ele venceu uma etapa. Ele precisa dar um salto agora, para estar na altura, inclusive, dos processos de integração em escala mundial. No Mercosul, as desigualdades ainda assustam. Os especialistas alertam que a melhor maneira de fazer a integração chegar até as populações é reduzir a pobreza. A melhor forma de fazer políticas sociais é fazer política de emprego, política de produção. A forma de apoiar, por exemplo, a Paraguai, a Bolívia, es que Argentina y Brasil, por ejemplo, promuevan proyectos conjuntos. Estamos ampliando una visión mucho más integral de la integración. Nuestros países están teniendo, un crecimiento sostenido. Necesitamos avanzar mucho más en nuestras políticas contra los cuadros de distribución absolutamente regresiva del ingreso, pero hemos mejorado en combatir la pobreza y la indigencia.
todo está dado para profundizar. Mas para se consolidar, o Mercosul precisa ir além. Em primeiro lugar, resistir coletivamente à guerra cambiária que está sendo desatada pelos países mais ricos. Portanto, ter proteção à entrada do capital financeiro, ter proteção à entrada das exportações chinesas. Em segundo lugar, expandir a integração dos países, como eu mencionei anteriormente, né? E aprofundar a integração atual e estender os temas. Integração cultural, educação educativa, integração tecnológica. A ambição do Mercosul é chegar agora à população. Os países decidiram criar um estatuto comum da cidadania. Nos próximos 10 anos, vão trabalhar na implantação da carteira de identidade única e num cadastro comum para veículos. Tudo para facilitar o trânsito. Também estão previstas mais facilidades no reconhecimento de diplomas e outros documentos. No âmbito legislativo, o Parlasul ganha mais força e mais parlamentares. O Brasil terá 37 representantes a partir deste ano e precisa definir como serão as eleições diretas para o Parlamento Regional previstas para 2012. Eu defendo que seja lista, seria até um momento de experiência do sistema de lista, que é o sistema usado em quase todos os países do mundo. Ao votar para prefeito e vereador, votará também de uma lista para o Mercosul. Vamos seguir. Da mesma maneira como a gente elege os nossos deputados, a gente elege os deputados para o Mercosul. Um ano antes da eleição, nós temos que ter a legislação nossa já consolidada. Portanto, esse vai ser o grande desafio que nós vamos ter para consolidar o Parlamento Mercosul. Já os argentinos pretendem escolher pela primeira vez por eleições diretas seus representantes para o Parlasul em 2011. Isso significa que hay que concientizar a nuestras poblaciones de lo que significa el Parlasur, los objetivos que tiene, el trabajo que tiene, para qué sirve esto. O Parlasul também deve trabalhar neste ano para ampliar suas prerrogativas e se consolidar como instituição do Mercosul. Las grandes ecuaciones energéticas, los grandes desarrollos en términos de cultura, la salvación de nuestros idiomas, ya no, la definición de políticas sociales que atiendan los fenómenos migratorios de la región, necessitam organismos regionais. O Parlamento Mercosul vai ter que negociar mesmo com os executivos qual é o nível da decisão, quão forte é a decisão, porque hoje a única decisão é os presidentes e os ministros. O Parlamento é opinião consultiva, tudo isso, mas se vai ter força de lei, é um processo, tudo é um processo. Hay inclusive ahora mismo en la legislación del Parlasur la posibilidad de que se remita al Parlasur para aprobar normas de vigencia en todo nuestro país. Hasta ahora, ni una sola vez los ejecutivos han utilizado ese mecanismo. O Parlamento Mercosul ainda está, eu diria, na infância, ele sequer está na adolescência. E nós precisamos de ter uma definição, porque da forma como funciona hoje, ele não é efetivo como deveria ser. A seguir, as relações Brasil-Marrocos e a visão marroquina sobre a autonomia do povo saharaui. É um instante só.